ano! Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo e vou continuar falando sobre multiplicação, certo? Porque estamos no capítulo 4 e é um capítulo bastante extenso que trata a multiplicação de diversas formas, certo? A gente vai ver as ideias de multiplicação, porque de acordo com o problema que a gente vai se deparar, a gente vai ter diversas ideias de como realizar aquela situação, problema, certo? Vou trazer para vocês hoje aqui algumas situações, problemas, para vocês me ajudarem a resolver. E vamos analisar de quais maneiras podemos utilizar e de quais maneiras podemos resolver. Venho primeiro aqui com essa situação, problema. Ó. Em uma sala, há 5 prateleiras com 143 livros, cada uma. Quantos livros há nessa sala? Então, a gente já vai logo analisando, ó. Eu tenho 5 prateleiras e cada prateleira eu tenho 143 livros. Então, a gente vai multiplicar. Essa ideia de multiplicação é a ideia de juntar. Eu vou juntar a quantidade de uma prateleira, mais a quantidade de outra, mais a quantidade de outra e assim por diante. Assim a gente utiliza a multiplicação. Eu poderia também utilizar da seguinte maneira: 143 mais 143 mais 143 mais 143 mais 143, certo? Mas a gente vai utilizar a forma da multiplicação. Então, vamos lá, ó. 5 vezes 3, 15. A gente bota o número da unidade aqui embaixo e sobe o número da dezena. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Então, nesta sala, há 715 livros, certo? O que foi que eu fiz aqui? Eu poderia ter somado, então eu só juntei tudo. Eu tenho 143 em 5 prateleiras. Fui somando e da maneira mais simples a gente utiliza a multiplicação para ser até mais rápido para realizar essa operação, essa situação, problema. Para ser mais rápido, para a gente resolver essa situação, problema, a gente utiliza a multiplicação. A outra ideia de multiplicação é a ideia de combinar, certo? A gente pode pegar objetos diferentes e fazer uma combinação entre eles. A gente já viu no nosso livro, até do ano passado, que já estudava com a tia, lembra, que tinha a questão das roupas. A gente tinha lá uma questãozinha onde uma menina ou um menino tinha um determinado número de roupas e queria fazer uma combinação entre essas roupas. Então, eu trouxe este exemplo para cá. Vamos ver. Vamos imaginar que eu vou fazer uma viagem, certo? E nessa viagem, eu vou levar 3 blusas de cores diferentes e apenas 2 saias. E quero saber quantas combinações é possível fazer com esta quantidade de roupa. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa blusa rosa. A blusa rosa eu posso combinar com a saia marrom, como vocês estão vendo aqui, certo? E posso pegar a blusa rosa e combinar com a saia preta. Tenho também uma blusa amarela. Essa blusa amarela eu posso combinar com a saia preta e posso combinar a blusa amarela com a saia marrom. Tenho também uma blusa azul. Essa blusa azul eu posso combiná-la com a saia preta, marrom, com a saia marrom, e posso combinar a blusa azul com a
saia preta, certo? Então, assim, inicialmente eu só tinha 3 blusas e 2 saias. E quantas combinações diferentes eu pude fazer? Pude fazer, ó, 6 combinações. Porque eu tenho 3 cores de blusa e 2 cores de saia. Eu pego a quantidade de blusas, que é 3, e multiplico pela quantidade de saia, que eu tenho 2 saias. Para me saber a quantidade de combinações que eu posso fazer, eu faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Certo? Ou então eu posso fazer a combinaçãozinha igual que eu fiz agora, mas de uma maneira mais prática, ó. 3, que é a quantidade de blusas, vezes 2, que é a quantidade de saias. Outra ideia também de multiplicação é a ideia utilizando um quadro, certo? A gente vai utilizar este exemplo aqui. Meu desenho lindo. Vamos imaginar que aqui é a nossa sala de aula, aqui nossas carteiras, certo? E eu quero saber quantas carteiras tem nessa sala, quantos alunos tem nessa sala. Então, como eu faço isso? Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu conto quantos alunos, quantas carteiras, no caso, quantas carteiras tem na primeira fileira. 1, 2, 3, 4. 4 carteiras na primeira fileira. E vou contar quantas carteiras tem numa coluna. 1, 2, 3, 4. Também tem 4. E agora, eu multiplico. 4 vezes 4, 16. Então, nesta sala de aula, eu tenho 16 alunos. Se esta sala de aula, essa fileira aqui tivesse faltando, a conta não daria certo. Teria que ter a quantidade igual, certo? Tanto na fileira como na coluna. Tem que ter a mesma quantidade para a gente conseguir resolver com este cálculo, certo? Não pode ter quantidades diferentes, senão não vai ter a ideia de multiplicação, já que a ideia de multiplicação é a soma de várias vezes de um mesmo número. Eu tenho 4 na primeira coluna, 4 na segunda coluna, 4 na terceira coluna e 4 na quarta coluna. Então, 4 vezes 4, 16. Esta é outra ideia de multiplicação, certo? Vamos relembrar também hoje como se resolve uma continha de multiplicação com 2 algarismos no segundo fator, certo? Que eu já fiz na aula passada, na primeira aula, fiz na segunda aula, vou fazer agora na terceira aula. Essa revisão também, que algumas pessoas ainda estão com dúvida. Então, vamos lá, ó. Vamos iniciar pelo número que está na casa da unidade. Unidade, dezena e centena. Então, vamos lá. 2 vezes 6, 12. Coloco 2 aqui e subo o número 1. Ó. Vem umzinho pra cá, bem pequenininho. Então, vem o umzinho pra cá, ó. 2 vezes 3, 6 mais 1, que veio pra cá, 7. 2 vezes 2, 4. Finalizamos a multiplicação com o número que está na casa da unidade. Agora, nós vamos multiplicar o número que está na casa da dezena. Antes da gente começar a multiplicação, eu já venho bem aqui e coloco um zerinho, porque esse zero significa que eu estou multiplicando uma dezena, não é uma unidade, é uma dezena. Então, vamos lá. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Esse uzinho já foi somado, então a gente não utiliza mais ele. E 1 vezes 2, 2. Agora, nós vamos somar. 2 mais 0, 2. 7 mais 6, 13. Vem umzinho pra cá. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. E 2 mais nada,
2. Então, o resultado fica 2.832. Esta é a maneira da gente multiplicar dois algarismos no segundo fator. E é algo que vocês vão utilizar bastante. Então, prestem atenção nessa explicação, porque uma multiplicação com dois algarismos no segundo fator, vocês vão utilizar bastante de agora em diante. Agora, a gente também vai fazer uma revisão sobre divisão, que também é algo que vai ser muito utilizado neste capítulo que nós estamos e nas próximas atividades que nós vamos fazer. Então, é necessário que você saiba como dividir corretamente, sem ter dúvidas. Eu vou primeiro realizar uma divisão com um número no divisor, certo? Que é algo que a gente aprendeu primeiro a fazer. Vamos lá. O que é isso? 145 dividido para 5. E isso aqui é o divisor. Eu tenho apenas um número no divisor. Por que eu coloco esse xizinho? Por quê? Para vocês saberem que eu vou multiplicar o número que vai vir aqui, ó. Vamos lá. Como eu sempre faço. Eu tenho 145. Eu posso dividir primeiro o 1 para o 5? Não. Por quê? Porque o 1 é menor do que o 5. Eu não posso pegar um cachorro e dividir para 5 pessoas. É crime, porque eu ia ter que matar o bichinho, não posso? Então, eu vou começar pelo 14. Se eu tenho 14, eu posso dividir para 5. Então, vamos lá. 14 dividido para 5. Agora, eu vou lá para a tabuada de 5. Qual número multiplicado por 5 que vai chegar próximo ou igual a 14? 5 vezes 2. Por que 5 vezes 2? Porque se eu pegar 5 vezes 3, dá 15 e passa. E eu não posso passar. E 5 vezes 2 é 10. Agora eu vou subtrair. 14 menos 10, 4. Agora, eu tenho que descer o número que tá lá em cima, ó, que é o 5. Vou descer ele aqui, ó, ele caindo. Lá vai ele. Desci o número 5. Então, agora eu tenho 45. Vou ter que dividir 45 dividido por 5. Vou lá na tabuada de 5. Qual número multiplicado por 5 chega perto ou igual a 45? Número 9. Se eu pego 5 vezes 9, eu tenho 45. 45 menos 45, 0. Tenho mais algum número para baixar? Não. Então, eu finalizei e é uma divisão exata, certo? Por que, tia? Porque não sobrou nenhum número aqui no resto, não tenho nenhum resto. Quando eu não tenho nenhum resto, é uma divisão exata. Quando eu tenho algum resto, 1 ou 2, e não consigo mais dividir, então é uma divisão inexata. Agora, a gente vai dividir com 2 algarismos no divisor. Vamos lá. Tem gente que vai achar mais difícil, mas na verdade não é, gente. Ela é mais demorada. Ela requer um pouquinho mais de raciocínio, de pensamento, mas não é que ela seja difícil, certo? É só a gente prestar atenção que dá tudo certo. A gente fica com medo porque já são muitos números, mas ela não é difícil. Vamos lá. Eu tenho 5.796 dividido para 12, certo? Vamos lá. Posso começar pelo 5? Não, porque o 5 é menor do que o 12, então não posso. Então, eu vou começar pelo 57. Então, como a gente vai fazer essa multiplicação, tia? Porque na outra lá, eu vou lá na tabuada de 2, de 5, de 7, de 8, é mais fácil de achar. Mas nessa aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Tenho 12, não tenho? Eu quero achar um número que multiplicado por 12 chega perto de 57. Então, eu vou ter que armar as continhas até chegar ao número próximo.
Eu tenho 12. Vou chutar aqui um número. 12. Vou apagar aqui pra ficar retinho. 12 vezes... Vamos ver, 12 vezes 3. Quanto é que dá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Deu 36. Ainda tá um pouquinho longe de 57. Vamos tentar 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. Ainda tá um pouquinho longe, né? Tá quase lá. Vamos tentar o 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Mais um que subiu, 6. Deu 60. Passou. Então, eu vou ter que utilizar o 12 vezes 4, que deu 48. Aí, eu venho aqui, apago as continhas que eu fiz para me economizar meu espaço, certo? Para eu poder economizar meu espaço e dou continuidade à minha divisão. Então, agora eu tenho 57 menos 48. 48 para chegar em 57, 9. Tem algum número para baixar? Eu tenho um 9 aqui, ó. Vixe, agora eu tenho 99 dividido para 12. Vamos multiplicar o 12 por algum número que chegue próximo a 99. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o 12. Vamos chegar próximo aqui, vamos tentar por 8, para ver o que é que dá. 8 vezes 2, 16. Vem um para cá. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 96, ó. Chegou bem próximo. Se eu fizer 12 vezes 9, vai passar. Então, vai ser o 8. Então, eu coloco o 8 bem aqui. Apago essa continha que eu fiz para me economizar espaço. Se eu tiver uma folhinha à parte, melhor ainda, porque eu vou fazendo na folhinha, não preciso estar apagando direto. Certo? Eu tô apagando porque a minha lousinha é pequenininha, ó. Bem pequenininha, não dá para fazer muito cálculo nela. Então, vamos lá. Deu quanto? 96. Vamos subtrair. Eu tenho 96. 96 na minha cabeça para chegar em 98. Para chegar em 99, 96, 97, 98, 99. Sobrou 3. Ainda tem número para baixar? Tem o 6, ó. Então, eu vou abaixar o 6. 36. Agora, eu tenho 36 dividido para 12. Do mesmo jeito. Vou colocar aqui o 12 vezes 3. Vamos ver quanto é que dá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, ó. Bem certinho. Então, eu coloco o 3 aqui e o 36 aqui. Vou subtrair 36 menos 36, que é um 0, viu? 0. Uma continha para vocês exata, certo? Ó, como é fácil. A gente acha que é complicado porque ela é um pouquinho mais extensa. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas difícil não é. Ela é bem parecida com a outra maneira. Por isso que facilita muito quando a gente já sabe a tabuada todinha decorada. Então, a gente tem que estudar e aprender, tá bom? Então, gente, por hoje é só. A nossa aula de matemática fica por aqui, certo? Agora, a gente vai fazer as atividades que está lá na nossa agenda para garantir, ó, um bom aprendizado. Porque a gente só aprende praticando, tá bom? Um beijo, até a próxima. E estudem bem muito, tá? Pra todo mundo arrasar na tabuada quando eu ligar e perguntar. Porque eu vou ligar e perguntar a tabuada pra vocês, viu? Então, vamos estudar. Tchau! Deseja a alegria do Saber, Education e o Grades.